Uma das conclusões principais desse estudo que nós estamos realizando sobre uma revisão do Plano Viário Nacional é essa correlação entre relevo, clima e vias terrestres, né? Nesse caso, nós estamos mostrando a BR-153 e a combinação da BR-010 com a BR-050. Nós podemos ver que a BR-010 e a 050 seguem uma linha de continuidade, provavelmente fazem parte do mesmo projeto, mas elas avançam mais sobre um relevo mais acidentado. E a BR-153 avança, passa por um relevo com ondulações mais suaves. Como na figura mostra, né, a combinação da BR-010 e a 050 já se aproxima desse limite do cone de chuva que periodicamente incide sobre o Brasil desde o norte até a região do Trópico de Capricórnio, que é a região sudeste do estado de São Paulo, né? O que é interessante notar nessa figura é que a combinação da BR-010 a 050 aponta para a cidade de Limeira, né? E aonde ela se encontra com a BR-364, que faz a linha divisória desse cone. Um lado a BR-364, do outro lado a BR-010. E a BR-153 aponta para Ourinhos, já nos limites do rio Paranapanema. E Limeira aponta para a depressão periférica do estado de São Paulo. Então, nós estamos mostrando aqui que existe, de fato, uma correlação entre relevo, clima e projetos de transporte terrestre no Brasil. A figura mostra, né, que esses limites das estradas que seguem a orientação norte e sul terminam mais ou menos nessa altura do estado de São Paulo, no Trópico de Capricórnio, porque a partir dessa parte em direção ao sul já começa a haver influências dos ventos frios da Antártida, né? Nessa região, então, a partir do Trópico de Capricórnio, São Paulo, Paraná, em direção ao Rio Grande do Sul, começa a haver uma mudança climática que altera as condições do relevo, né? Então, as condições mais favoráveis para as estradas norte e sul que cortam além do Trópico de Capricórnio estão definidas nesses limites, digamos, Ourinhos para a BR-153 e Limeira para a combinação da BR-010 e a 050, né? A leste, né, existem estradas, né, que seguem a orientação norte e sul, mas nessa região você vai encontrar um relevo muito acidentado, né? A oeste, que é a região amazônica, nós vamos ter mais facilidade de encontrar estradas que seguem o sentido norte e sul com declividade mais suave. Então, a partir da 153, nós temos a 163 e a 174. Então, essa figura confirma, né, que a BR-153 e a 1010 e a 050 passam, né, nos limites das bacias hidrográficas, como nós já vimos apresentando em vídeos anteriores. Quando chega em São Paulo, que é o limite da zona tropical do Brasil definido pelo Trópico de Capricórnio, há uma mudança, né, climática que altera as condições do relevo e da orientação dos rios. Você pode observar que o rio Paraná, né, muda esse sentido de orientação que era norte e sul, seguindo a orientação do Xingu, do Araguaia e do Tocantins, para seguir uma orientação transversal, né? O que é interessante notar nessa figura, né, é o papel que as estradas como a BR-364, a BR-365, a 070, a 080 e a 060 servem como elemento de circulação, né, binária e transversa-reversa, que servem como alternativa, né, para a circulação do tráfego nessa região. Agora, o que nós estamos tentando demonstrar nessa figura, né, é que essas influências do relevo e do clima, né, alteram todos os transportes terrestres.
Então, nós queremos analisar agora como isso impacta as rodovias e ferrovias, né? Então, nós isolamos as rodovias e ferrovias que existem nessa região, né, do roteiro desse vídeo que nós vamos apresentar a seguir, entre Goiânia e Santos, apresentando duas alternativas, uma rodoviária e uma ferroviária, para podermos analisar como o projeto de transporte terrestre, né, é impactado pelo relevo e pelo clima, né? À sua esquerda, né, embaixo, você pode ver o perfil tanto na parte de cima da ferrovia como na parte de baixo da rodovia. E você pode observar que o perfil é mais ou menos semelhante, né? O que é interessante notar nessa figura é que a trajetória tanto da rodovia quanto da ferrovia são parecidos, né? Demonstrando que eles seguem esse mesmo princípio, né, da orientação dos rios e da divisão das bacias hidrográficas. Mas o que chama a atenção são essas diferenças, né? Por que existem essas diferenças entre, por exemplo, Goiânia e Uberlândia e Ribeirão Preto e Campinas? Nos outros segmentos, elas seguem mais ou menos o mesmo perfil. Então, existe certa similaridade entre o perfil de projetos rodoviários e ferroviários no Brasil, porque segue o mesmo princípio do projeto das estradas federais brasileiras, né? Para analisar essas diferenças, nós começamos a partir de Goiânia, mostrando o projeto da BR-153 e o projeto da ferrovia da Centro-Atlântica, que parte de Goiânia e vai ao Porto de Santos, né? O que chama atenção nessa comparação dessas duas modais de transporte, né, é que a rodovia ela tem uma trajetória mais ou menos retilínea, né, enquanto que a ferrovia tem uma trajetória mais oscilatória, né. Isso se explica porque elas têm uma lógica, né, de entendimento do relevo completamente diferente. Então, aqui não é exatamente que a ferrovia é parte de um projeto antigo. Não, não é essa a questão. A questão é que ela tem um entendimento do relevo, né, que definiu esse projeto. Qual é esse entendimento? O fato da rodovia ser retilínea esconde um efeito ondulatório, né, no relevo. Por quê? Porque ela tolera declividades maiores. Então ela é mais retilínea, mas ela é mais ondulada, criando esse efeito chamado tobogã. E já a ferrovia, ela não tolera altas declividades, mas então ela segue uma sinuosidade, acompanhando, quando é possível, a curva de nível dos rios, no caso aqui de Goiânia, do rio Meia Ponte, e quando isso não é possível, ela vai acompanhando as curvas da linha de nível do terreno, procurando, né, desviar de obstáculo. E isso provoca esse efeito, né, oscilatório, né, que nós estamos chamando aqui de meandros, né, ela como se fosse um rio correndo numa planície, né, de baixa declividade, criando meandros. Figura a parte de Goiânia, nós tentamos mostrar esse efeito ondulatório ou tobogã que caracteriza a maior parte das estradas brasileiras, né? Que ela passou a ser uma alternativa ao projeto ferroviário, porque ela tolera declividades maiores, né? E com isso ela cria maiores possibilidades de rotas, inclusive com um custo por quilômetro construído mais barato. Mas você pode ver o efeito ondulatório que isso se causa, porque as rodovias não toleram curvas, né? Porque ela torna a rodovia muito perigosa. Já nessa figura, nós mostramos o efeito, né, meandro, oscilatório, digamos assim, onde as ferrovias não toleram grande declividade, mas toleram curvas. Então, ela vai seguindo a linha da curva de nível, acompanhando muitas vezes a curva do rio. Nessa parte azul é o rio Meia Ponte, em Goiânia, e a parte verde é a ferrovia. Então, você vê que ela faz meandros, ela faz curvas que aparentemente não são
muito aceitáveis, né? Porque você poderia se perguntar por que ela faz essas curvas. Ela faz essas curvas porque foi um esforço muito grande do Brasil, numa época que não havia rodovia, de construir ferrovias em larga escala, a um custo mais barato possível. E isso era seguindo as linhas das curvas de nível, como você vê aqui. Então ela faz curvas, né? Porque a ferrovia, né, tolera essas curvas. E como consequência, ela tinha bitola estreita de 1 metro para poder a composição inserir melhor nessa trajetória cheia de curvas fechadas. Nessa figura, você pode ver numa visão de plano, né, a diferença entre o projeto rodoviário e ferroviário, né, mostrando que a aparência de retilineidade das rodovias esconde o fato dela ser ondulatória. E o fato das ferrovias serem oscilatórias esconde o fato de que ela não tolera declividade e mais acompanha a linha das curvas de nível, que são essas linhas cinzas, né? Você vê que quando ela abandona a sequência, né, do rio Meia Ponte, ela, para se dirigir em rumo a Senador Canedo, ela procura a linha de nível mais baixa, né? Porque ela vai, digamos, desviar dos obstáculos que vai encontrar pelo caminho. Então, qualquer declividade, ela é evitada dessa maneira, de maneira que ela possa ter o projeto mais barato possível. Outro aspecto do projeto terrestre nessa rota de Goiânia até Santos é o obstáculo, né, que você vai encontrar entre Ribeirão Preto e Campinas, que são as escarpas da depressão periférica. Então você vê que aí nós começamos a entender por que a partir de Ribeirão Preto a rodovia e a ferrovia seguem trajetos diferentes, porque entre Uberlândia e Ribeirão Preto elas seguiram mais ou menos a mesma trajetória, né? Então, quando chega para descer a depressão periférica de São Paulo, elas mudam de rumo. A rodovia desce a depressão periférica por Cravinhos e a ferrovia desce a depressão periférica através de São Simão. Nessa figura, em 3 dimensões, eu tento mostrar como a Anhanguera, a BR-050, também chamada SP-330, que está sob concessão ao Estado de São Paulo, desce a depressão periférica, né, que são essas escarpas que você pode ver ao fundo na figura, né, mostrando um efeito ondulatório, né? Então ela segue uma linha retilínea, mas ondulatória, porque ela tolera mais essas declividades, mas não tolera curvas. Então nessa figura você consegue ver por que a ferrovia desce a depressão periférica por São Simão, né? Diferente das rodovias que descem por Cravinhos, porque ela procura uma espécie de um vale entre a depressão periférica, aonde é mais plano, e assim ela não tem que fazer grandes obras de arte e movimentação no terreno. Mas você pode ver que o resultado é um efeito ondulatório, cheio de curvas, né? Porque ela tolera curvas, mas não tolera declividade. A outra etapa da comparação entre o projeto terrestre de rodovias e ferrovias é quando as duas, tanto a rodovia quanto a ferrovia, têm que descer a Serra do Mar em direção ao Porto de Santos. Nessa figura em 3 dimensões, nós podemos ver claramente a dificuldade de descer as escarpas da Serra do Mar, onde você pode ver o efeito ondulatório das rodovias, né? E o efeito oscilatório das ferrovias. Mas o que é interessante notar aqui é que parece que houve uma alteração, né? As rodovias, a Via Anchieta nesse caso, né? A SP-150, tem um efeito muito mais oscilatório, é cheio de curvas, né? E a ferrovia, a MRS, é mais retilínea. Vamos ver na próxima figura por que isso acontece. Aqui está uma visão do projeto da Via Anchieta, que é um projeto antigo, é de 1949, né? E é cheio de curvas.
E é porque ela vai procurar descer a serra acompanhando as oscilações da região que é extremamente montanhosa. O que é interessante notar é que a ferrovia MRS, né, desce a Serra do Mar num projeto que é aparentemente muito mais retilíneo do que a rodovia, né, a Via Anchieta. Mas isso se explica porque, na verdade, isso não é bem uma ferrovia, né? Porque uma ferrovia, em condições normais, não tolera uma declividade desse tamanho. Então, ela é um sistema ferroviário que nós chamamos cremalheira, que é um mecanismo que engata no eixo do vagão e das composições e puxa, através de um mecanismo, o comboio ferroviário para cima ou para baixo. Aqui nós podemos ver bem, né, a diferença entre o projeto rodoviário e o projeto ferroviário. Lembrando que, nesse caso, nesse trecho, o projeto ferroviário é um sistema, né, cremalheira, enquanto que o projeto rodoviário, que na verdade é um projeto antigo, existe o projeto mais moderno da via Imigrantes, que tem uma quantidade muito maior de obras de arte, né? Mas serve para ver como o relevo e o clima interferem e definem as condições de projeto do transporte terrestre no Brasil. Agora, para além do projeto terrestre, né, nós desenvolvemos ao longo desses 5 anos, através da revisão do Plano Viário Nacional, que é entendimento de como a infraestrutura terrestre é definida, né, um modelo de transporte que analisa as condições de mercado. Isso foi feito a partir do levantamento de dados de todo o comércio exterior do Brasil entre 1999 e 2015. São 16 períodos, porque esses dados vão carregar as rotas terrestres e vai começar a fazer uma análise de mercado, não apenas entre o transporte rodoviário e ferroviário, mas todas as outras alternativas de transporte, já que esse carregamento, esses dados, né, referem-se às exportações por todos os modais. Então, os dados iniciais, eu levantei 435 mil rotas a partir de 3.376 municípios em todo o Brasil, para 136 portos de saída. Na figura que eu estou mostrando aqui, é para analisar o roteiro entre Goiânia e Santos. Então, nós reduzimos isso à questão apenas de Goiânia, né? Porque a partir de Goiânia, entre 1999 e 2015, nós tivemos 1.196 rotas de transporte. E ainda para reduzir mais a questão, nós analisamos apenas os 4 portos de saída: o Porto de Santos, o aeroporto de Guarulhos, de Viracopos e de Goiânia, a partir de 535 rotas desde Goiânia. Então, essa figura mostra todas as rotas, como o modelo demonstra todas as rotas de transporte a partir de Goiânia. Então, todas as rotas a partir de Goiânia, com o carregamento a partir dos dados da Alice Web, que é do Ministério da Indústria e Comércio, né, de todo o comércio exterior do Brasil, importação e exportação, que saíram desde Goiânia por 65 portos de destino comum. Então, esse carregamento de 1.194 rotas desde Goiânia, né, tem superposições, né, que permitem que o modelo defina os pontos críticos, né, nessas rotas. Nessa figura, o modelo analisa as 536 rotas a partir de Goiânia, considerando apenas os 4 portos de saída: Santos, Guarulhos, Viracopos e Goiânia. E da mesma forma, ele mostra os pontos críticos, né, de carregamento, né? Porque então aí há uma combinação de dados de carregamento, de valor e tonelagem da carga, através de todas as alternativas de rotas de transportes para esses 4 portos. O que nós podemos concluir a partir desse modelo, que analisa a competitividade entre modais de transporte, é que não existe muita diferença entre o projeto rodoviário e ferroviário no que se refere ao seu projeto de infraestrutura, né?
As diferenças entre rodovias e ferrovias não estão aí. A competitividade entre rodovias e ferrovias são influenciadas por esses fatores de valor da carga, tonelagem e distância. Então, a distância é o fator mais importante na comparação entre rodovias e ferrovias. E depois, a questão da operacionalidade, que quer dizer as alternativas de rotas. Então, o modelo aqui, à sua esquerda, apresenta várias tabelas onde ele considera o produto mais vendido nessa rota, a partir de Goiânia, que é o Carnes, né? Que é o S40202, que é o código internacional para esse produto. O que nós podemos concluir é que, carregando o modelo, considerando iguais condições para a rodovia e para a ferrovia, isolando qualquer outra alternativa de rota, mas apenas dois corredores, um rodoviário e outro ferroviário, a ferrovia e a rodovia distribuem essas cargas a partir das distâncias e do fator valor e tonelagem, nessa proporção de 46% para a ferrovia e 54% para a rodovia. Isso quer dizer o quê? Que cargas muito valiosas, né, elas têm que andar distâncias pequenas. E cargas muito, digamos, baratas ou commodities, né, elas podem andar distâncias maiores, né, porque a combinação desses fatores, valor e tonelagem, quando distribuída entre dois corredores em iguais condições, sem interferência de nenhuma outra rota, nós vamos encontrar esses valores, né? E na tabela abaixo, à sua esquerda, nós podemos ver o custo relativo que isso provoca em cada um dos modais, né? Mostrando que, por exemplo, no transporte marítimo é o mais barato. É o mais barato porque é nele onde você vai encontrar as maiores distâncias para a exportação desse produto. Você pode ver que tanto o projeto rodoviário e ferroviário, eles têm custos mais ou menos semelhantes, né? E não são os mais baratos, porque comparado com todo o link de transporte entre a origem Goiânia e o seu destino no exterior, tanto para importação e exportação, o transporte marítimo é aquele que tem as maiores distâncias e que dilui, né, o custo relativo do fator combinado valor, tonelagem por quilômetro percorrido. Essa figura mostra a densidade da malha ferroviária nessa rota, né, de Goiânia até Santos, no estado de São Paulo, que é a principal malha ferroviária do Brasil. O que isso quer dizer? Que a ferrovia tem, quando compete em corredor, em iguais condições com a rodovia, ela é competitiva. Então, ela tem uma distribuição de carga mais ou menos semelhante, né? Agora, o que difere a ferrovia da rodovia na sua capacidade competitiva é as manobras operacionais que podem definir rotas. Por exemplo, a partir de Aparecida do Taboado, você tem rotas ferroviárias para quase todos os portos do Brasil, mas é difícil operacionalizar. Você pode ver que você tem apenas alguns pontos onde você pode fazer essas alternativas de rotas, o que muitas vezes torna isso, digamos assim, não viável economicamente. Então, o problema das ferrovias são as alternativas de rotas que geram tonelagem quilômetro e que poderiam servir de alternativa competitiva nessa relação de fatores de valor, tonelagem e distância. Essa figura mostra a densidade da malha rodoviária nessa mesma região, no estado de São Paulo e Paraná. Então, o que quer dizer isso? Que aquela lema, né, de que uma ferrovia substitui 1.000 caminhões não é necessariamente verdade. Isso só é verdade quando você compara dois corredores sem nenhuma interferência, um rodoviário e um ferroviário. Mas essa não é a realidade. A realidade do transporte é que ele gera várias rotas.
Então, a densidade da malha rodoviária faz com que 1.000 caminhões gerem 1.000 rotas. E com isso, ele dilui o custo naquilo que nós estamos chamando aqui, que é o custo relativo, que é o fator valor da carga, tonelagem, pela distância. Agora, o modelo não analisa apenas o transporte terrestre, né? Vamos continuar analisando esses dois corredores, né, para que a ferrovia e a rodovia possam ter iguais condições de competitividade. Nós estamos vendo que essa diferença de distância entre rodovias e ferrovias não vai ser muito relevante quando você considera outros modais de transporte. Então, como nós vimos, essa figura mostra que só considerando o transporte terrestre entre dois corredores, um rodoviário e ferroviário, a participação das ferrovias e rodovias é mais ou menos equilibrada, 46% para as ferrovias e 54% para as rodovias. Agora, aqueles dois corredores convergem, no caso aqui, para a exportação pelo Porto de Santos, né? Então aqui nós temos que considerar o transporte marítimo. Então nós temos aqui duas rotas, uma para exportação de carnes para o Irã, que foi o maior produto, né, gerado nessa rota de exportação desde Goiânia, e o produto aparelhos elétricos importado da China, de Zhenjiang, que foi o maior produto importado nessa rota desde a China. Então, o que chama atenção é que a diferença de distância é tão grande entre o terrestre e o marítimo, né, que a diferença entre o rodoviário e o ferroviário passa a ser irrelevante. Mas, além do transporte rodoviário, ferroviário e marítimo, nós também temos outros modais que, no caso, as exportações feitas por Goiânia pelos aeroportos de Viracopos e Guarulhos. Nós consideramos nesse modelo que a rota ferroviária poderia ser feita desde Goiânia até o aeroporto de Guarulhos, fazendo uma baldeação no pátio da Lapa, como você pode ver nessa figura. Então, o resultado da competitividade do modal ferroviário desde Goiânia até o aeroporto de Guarulhos, né, fazendo baldeação na Lapa, encontra essas duas rotas dos produtos mais exportados e importados pelo aeroporto de Guarulhos, que foram para o aeroporto de Miami e de Toronto. Então, de novo, as distâncias aéreas também são tão grandes que a diferença entre as distâncias rodoviárias passam a ser irrelevantes. A figura tenta demonstrar como a carga, né, é alocada nessas rotas de transporte a partir dos diferentes modais. Então, na tabela à sua esquerda, você pode ver como o custo relativo, que é a diferença, que é a razão entre o valor dividido pela tonelagem quilômetro, né, se distribui entre os diferentes modais, mostrando, por exemplo, que o modal marítimo é, digamos, o mais competitivo. Mas isso, não esconde, né, o fato de que existem outras maneiras de você carregar essas rotas para definir exatamente como o custo relativo vai afetar a sua escolha do modal que você vai escolher para atingir o seu cliente, quer seja em Toronto ou em Miami. A outra alternativa modal desde Goiânia é por via ferroviária ou rodoviária, fazendo baldeação na estação ferroviária central de Campinas e até o aeroporto de Viracopos, como mostra essa figura. Então, de novo, a partir de Miami, você tem uma distribuição de carga por rodovias ou ferrovias em condições muito parecidas, né, que atinge os seus clientes, digamos, em Miami. Essa figura mostra as rotas aéreas a partir de Viracopos, tanto para exportação quanto para importação desses principais produtos, couro e exportado e máquinas para processamento de dados. Então aqui nós temos uma conclusão
como essas cargas são alocadas entre os diferentes modais a partir de Goiânia, mostrando que, por exemplo, o aeroporto, as cargas exportadas por Guarulhos e por Viracopos em direção a Miami, como você pode ver na figura, na tabela mais ou menos ao centro, é que o custo relativo, né, para o aeroporto de Guarulhos, que é mais distante, foram menores do que para o aeroporto de Viracopos. O que isso quer dizer? Que as rotas de maiores distâncias subsidiam as rotas de menores distâncias, para que todos os modais possam ser utilizados para atingir o maior número possível de clientes. Então, nada a estranhar que o fato de que uma rota mais curta tenha um custo relativo maior, né, para, digamos, o mesmo produto. Porque, na verdade, é a relação do fator, né, valor, tonelagem, pela a distância, é que vai influir como você vai atingir os seus clientes em longas distâncias, no caso do comércio exterior, né? Então, a competitividade da rodovia e da ferrovia passam a ser não tão relevantes, né, quando você considera as distâncias do transporte aéreo e no transporte marítimo. Nessa figura, nós mostramos o Porto de Santos e a competitividade do transporte marítimo. De novo, observa-se a mesma fenômeno que tinha para o transporte aéreo, né? As distâncias maiores têm um custo relativo tem um custo relativo menor do que as distâncias menores, né? Então, você vai ver que a exportação por Irã tem um custo maior do que as importações através da China. Isso se deve ao fator, né? Valor, tonelagem e distância. Porque é justamente isso que define a competitividade dos modais e como você define, digamos assim, os produtos que você vai pôr no container, tanto aéreo quanto marítimo. Então, o modelo, através dessas regras que nós estamos mostrando aqui, o modelo define como preencher um container que vai ser exportado tanto pelo marítimo quanto pelo aéreo. A conclusão do modelo final que nós estamos apresentando é esse, né? Uma abordagem local, através dos municípios, para uma visão global de como, a partir dos municípios, você atinge o mercado internacional. Então, aqui são todas as rotas, né, dos principais produtos de exportação via o Porto de Santos ou via marítima. Então, o transporte marítimo tem uma capacidade de gerar rotas muito grande, né? Porque ele tem uma flexibilidade muito grande de alternativas de rota, porque ele tem um veículo de transporte que varia desde 150 mil toneladas para transporte de minérios até um pequeno navio de 50 mil toneladas. Realmente aqui todas as rotas aéreas a partir de Goiânia, mostrando que a flexibilidade do transporte aéreo talvez seja a maior de todos os modais, porque ele tem uma flexibilidade muito grande de alternativas de rotas. Alternativas de rotas significa distâncias que você pode alocar produtos através do fator valor e tonelagem, de maneira a atingir o maior número possível de clientes, né? Então, embora o transporte aéreo tenha uma limitação de carga nos seus veículos, ele tem uma capacidade de atingir regiões, digamos, inacessíveis por qualquer outro modal. No transporte terrestre, também isso é verdade. Nós vimos na figura anterior que as rodovias, dentro de um território tão grande como o Brasil, oferecem alternativas de rotas e uma facilidade de compor, né, esses fatores, valor da carga e tonelagem por distância. E, dentre todos, o problema das ferrovias é justamente encontrar uma flexibilidade operacional que consiga gerar um número maior de rotas. Ela é competitiva quando você compara um corredor de transporte rodoviário e ferroviário sem interferências.
Mas nessa abordagem de uma visão local e de uma abordagem local para uma visão global, o que importa são as alternativas de rotas modais.